E nesse novo quadro que a gente está lançando aqui sábado, mas se você assistir outro dia não tem problema, você está atualizado também, a gente vai falar sobre a nova empresa Alupar, que lançou um bracinho diferente para ficar mais competitiva. Vamos falar sobre a Vale e seus resultados que, por um lado, desapontam e, outro lado, são projeções para o futuro. Vamos falar também dessas novas aquisições que Klabin ainda continua fazendo. E mais importante, pessoal, é comentar alguns comentários que vocês deixaram aqui, retirar algumas dúvidas muito pertinentes. Eu espero que você goste muito desse vídeo. E se você gostar, você pode deixar a sua sugestão ou a sua pergunta, que eu vou fazer um vídeo especial para ela também, tá? Então nós vamos primeiro na atualização do mercado de renda variável, começando com as ações. O Ibovespa ali estava caindo, todo mundo ficou preocupado. Depois teve uma recente recuperada, digamos assim, né? No acumulado do ano, a gente tem 3,8 negativos para o desempenho do Bovespa. Mas ele veio subindo aí com o passar dos últimos dias, nessa semana que a gente está aqui fazendo os vídeos. E eu preciso te explicar por quê e te orientar nisso, tá? Toda vez que o Ibovespa sobe demais ou desce demais, geralmente é fluxo estrangeiro entrando ou saindo da Bolsa de Valores. Aqui a gente percebe o seguinte: até o início de junho, meados de junho, a gente tem gráfico azul mais para baixo. Isso quer dizer o quê? Dinheiro evadindo do Brasil e indo para o exterior. E isso acontece por diversas maneiras que eu já comentei aqui no canal. Juros americanos, falas do governo interno, políticas públicas que têm acontecido aqui, desempenho das empresas, tudo isso foi impactando o mercado e o Bovespa sobe e desce porque, ora, o investidor estrangeiro põe muito dinheiro aqui e, ora, ele tira muito dinheiro daqui, tá? E o que mais aconteceu também de ter impactado positivamente para a volta do dinheiro estrangeiro para cá é um pouquinho de cessar-fogo dos ataques da nossa presidência contra o Banco Central. Então parece que isso amenizou um pouco a questão dos ânimos. Outra coisa, uma certeza maior sobre o fim da taxa Selic para 10,50 em 2024 e 9,5% de taxa Selic para 2025. Isso dá uma certa previsibilidade, os investidores ficam teoricamente mais confortáveis em colocar o dinheiro aqui também. Outra coisa que pode ter animado um pouquinho é a inflação, que tende a dar uma diminuída a curto prazo, mas a gente não sabe se tudo pode mudar repentinamente, ainda mais com o aumento da gasolina, que impacta na inflação em si. Com essa queda do Ibovespa, com os dinheiros saindo e entrando na nossa bolsa de valores, será que vale a pena investir? Será que eu preciso colocar o meu dinheiro na renda fixa? O que está acontecendo? Se a gente for olhar o histórico do preço-lucro da bolsa de valores, assim como a gente analisa nas empresas, se está valendo a pena ou não, o atual do PL da bolsa, do Ibovespa em si, das ações mais negociadas na bolsa de valores, está 8,9, sinalizando um momento interessante de você fazer os seus aportes em renda variável, nas ações, fundos imobiliários, FIAs, FIINFRAs, dentre outros aí tipos de investimentos que vai de acordo com as suas tendências, tá, pessoal? A bolsa já teve muito mais cara e ainda ela está com preço bastante atrativo. Quem aproveitar os preços agora nessa queda vai conseguir um dividendo muito projetivo, bacana, interessante, uma valorização das ações, inclusive das small caps, para o futuro. Então fica de olho. Às vezes os melhores momentos para se aportar na bolsa de valores é quando realmente está todo mundo saindo fora, inclusive capital estrangeiro, sobra mais ações para a gente, tá, pessoal? Aqui eu até separei as ações do setor de utilidade pública, que é um setor mais protetivo para quem está começando a investir, e a gente tem diversas empresas negociando num PL abaixo de 10, que é um PL interessante de atratividade para o investidor. Então um PL acima de 10, um pouquinho mais caro, PL abaixo de 10 já começa a ficar mais barato. A gente tem CEMIG negociando a 4,6 preço-lucro, e as ações de utilidade pública, ou seja, energia, saneamento e gás, são ações que vão ter uma rentabilidade muito positiva, ou melhor, que tiveram uma rentabilidade muito positiva. Aqui na tela você consegue fazer esse scanner das empresas com PL abaixo de 10, que eu separei exclusivamente aqui para quem é inscrito do canal, tá bom, pessoal? Então essas informações você só vê aqui, modéstia à parte, tá, pessoal? E os fundos imobiliários também seguem numa certa volatilidade ali. A gente está tentando recuperar ali o início do ano e tudo. E os fundos imobiliários que mais tiveram lucro nessa última semana, nesse curtíssimo espaço de tempo, foram fundos de tijolo. E eu separei pra gente aqui os fundos que tiveram performance positiva do lado esquerdo e o fundo que tiveram performance negativa do lado direito. Então a gente percebe que os fundos de tijolos realmente tiveram uma performance positiva essa semana, com o LVBI liderando. Depois tem o XPIN, PVBI, XPPR, que é mais um híbrido, né? Um pouquinho de papel, um pouquinho de tijolo, e o VRTA, que é de papel. Agora, os fundos que também desempenharam negativamente, a grande parte também foram fundos de tijolos, com o RZAT
também performando negativamente. O BTRA, que é um fundo imobiliário, mas está ligado a terras agrícolas. Depois tem o BBFF, o HGBS e o RBRP11, tá? Pessoal, para buscar fundos imobiliários, eu tenho uma playlist aqui só de fundos imobiliários que você pode ver as melhores análises, tá? Os fundos que tiveram maiores altas, mesmo assim com essas altas, eles seguem num preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1.0. Todos eles, né? PVBI, LVBI, VRTA, XPN e o XPPR. Cuidado com o XPPR, tá bom, pessoal? Esse preço valor patrimonial de 0,29 não quer dizer que é um desconto muito atrativo. Esse fundo é um fundo bastante arriscado. Eu recomendo que você estude mais a fundo isso daí. E se a gente analisa se investir realmente na renda variável, no Ibovespa, em fundos imobiliários, se vale a pena ou não, se é melhor do que investir em renda fixa, a gente tem uma rentabilidade muito positiva de 2013 a 2024, ou seja, 11 anos seguidos. A gente tem que quem investiu em empresas que pagam dividendos teve uma rentabilidade de 186%, quem investiu em empresas que estão ali na média do Ibovespa tiveram uma rentabilidade de 130%, e quem investiu no IFIX teve uma rentabilidade de 122,95%. Para saber isso simples de forma anual, divide por 11, tá? Vai dar aí mais ou menos em torno de 14% a 15% de investimento anual, o que está bem acima da nossa taxa Selic, o que está acima aí dos indexadores de renda fixa, tá? Vamos responder algumas perguntas aqui. A gente tem uma pergunta importante: como que fica com ganho de capital em FII Infra se eu tenho que pagar os impostos, né? Hoje em dia, quem vende as ações com lucro e quem vende fundos imobiliários ou fiagros com lucro, você tem que abater o imposto de renda, 15% e 20% para cada uma delas. Tem vídeo meu específico explicando como que faz esse cálculo aqui. E para o FII Infra, não, pessoal. O FII Infra você pode vender com lucro e não pagar imposto, porque o FII Infra incentiva a infraestrutura no Brasil com as debêntures incentivadas, e com isso o governo ou seja, o governo tenta buscar uma maior atratividade para os investidores para investir nesse nosso ramo aqui dos FII Infras. Então, é uma forma de criar atratividade para o pequeno investidor, tá bom, pessoal? E uma outra pergunta que eu achei bem interessante é: como eu fiz um aporte novo na carteira do canal, o inscrito também ficou na dúvida de qual ação que ele comprava. Eu gostei de trazer isso aqui para o canal. E como escolher uma ação, se é que você precisa escolher uma nova ação, tá? Primeira coisa, antes de você se perguntar se você vai colocar uma ação nova na sua carteira, uma empresa nova na sua carteira, você tem que analisar qual que é o seu perfil de risco para escolher a empresa certa para você investir. Depois, como que está a sua carteira atual? Ela precisa dessa nova empresa ou você consegue rebalancear com os ativos que você já tem? Cuidado para não ficar pulverizando, enchendo de ativos a sua carteira, que talvez vai ali diminuir suas chances de rentabilidade. Seus ativos atuais estão caros, estão acima do preço teto, você não tem como aportar mais, mas precisa investir em renda variável. E também você deve analisar essas questões para ver se vale a pena colocar uma nova empresa na carteira e qual que é o retorno que você espera com essa nova empresa, essa nova ação na sua carteira. Você espera receber dividendos? Você espera valorização? É uma blue chip? É uma small cap? É uma micro cap? Que tipo de perfil? Tudo isso você deve se perguntar antes de poder investir. E voltando para as notícias, a gente tem Klabin agora. Klabin conclui compra da operação florestal de Arauco, no Paraná. Isso era um projeto, que é o projeto KIT, que é desde o ano passado. Já foi sinalizado isso, e com os recursos que ela tem em caixa hoje, ela vai arcar com 1,1 bilhão de reais para poder fazer esses investimentos. 1,1 bilhão de dólares. 6 bilhões de reais para comprar essas florestas. Para quê? Para ela ficar mais autossustentável, para aumentar sua produtividade sem precisar comprar madeira externa. Por isso, alguns investidores estão pessimistas com Klabin por conta de quanto mais investimentos, menores são os dividendos, tá, pessoal? E mesmo assim ela tem performado positivamente no acumulado do ano ali, com 7,5% de rentabilidade, mas é uma empresa que tem se mostrado bastante volátil. Não se mostra volátil na sua recebimento de receitas aqui no gráfico verdinho, mas se mostra volátil nos seus lucros. Então é uma empresa bastante cíclica, e essa ciclicidade se mostra através também da distribuição de dividendos. 2022 recorde, depois 23 diminuiu, agora de 24 deu uma minguada nos seus dividendos, e o pessoal acabou se decepcionando um pouco com o Klabin. Mesmo assim, ela vem negociando a um preço-lucro acima daquilo que se espera. Também um outro fato negativo para a empresa, né? Um PL de 13,4 tira muitos olhares dos investidores. Eles preferem investir em outros ativos que são teoricamente mais rentáveis. De qualquer forma, ela se mostrou uma empresa que tem um crescimento médio anual de seus lucros e receita bastante positivo.
receitas crescendo 12,4%, o lucro crescendo 70%, uma margem de 11%. Então, uma empresa que está ali tentando conciliar novos investimentos com bonificação para os acionistas, mas tem já um dividendo um pouco mais tímido para os próximos anos aí, até acabar esses todos os investimentos, mas no futuro tende a ser uma empresa bastante sólida. Com essa solidez projetada, os analistas recomendam compra. Não compra forte, uma compra, tá? Se tem um pouquinho de dinheiro ali, investe um pouco, não tudo, né? Vai diversificando a sua carteira que pode ser que te dê certo. Pulando agora para a nossa mineradora favorita, Vale, ela soltou um relatório de produção de vendas que foi positivo em algumas partes, negativos em outras, que é o que a gente vai tratar aqui. E eu trago esse dado importante de Vale, mesmo que você não seja investidor. Por quê, pessoal? Porque Vale ocupa 13% do Ibovespa e a Vale mexe muito na cotação quando você vê lá essa volatilidade. Hoje Vale performando negativamente, conseguindo um acumulado do ano de menos 20% em seu valor, hoje chegando a negociar R$60, ela mostra essa oportunidade para algumas pessoas e mostra desespero para outras. Isso acontece por quê? Porque a China teve um crescimento de 4,7% no seu PIB em comparação com o ano passado, porém era-se esperado 5,1%. Então cresceu bastante, mas não foi o suficiente quanto todo mundo esperava. E isso faz esses índices de exportação, essa demanda pelo minério diminuir bastante, porque ora, era esperado que crescesse tanto e com isso a precificação dos ativos seriam relativos a esse crescimento, ia crescer menos, os ativos tendem a performar negativamente por conta dessa questão, onde há menos importação de minério, inclusive, né, e com isso o Vale vem despencando. De qualquer forma, quando a gente dá uma olhada na sua prévia de análise de distribuição em resultados das produções, a gente vê que minério de ferro teve um aumento de 13%, as pelotas 5%, o que diminuiu bastante, tanto de forma trimestral quanto de forma anual, foi o níquel. O níquel caiu 29% em produção de forma trimestral e forma anual, comparado com o ano passado, 24%. Isso abala um pouquinho os valores da empresa, porque estava todo mundo depositando muita fé no níquel, porque é o nosso metal de transição energética, tá, pessoal? Se a gente olha aqui também os preços, apesar de terem aumentado um pouquinho, quase 20% para cobre e 10% para níquel, quando se compara ano a ano, o níquel também performou negativamente. Então, por um lado, ela vendeu um pouquinho, produziu um pouquinho mais de minério de ferro e seus minerais básicos, mas por outro lado, essa nova parte da Vale com esses metais de transição performaram aquém daquilo que se espera. Então, com isso, a cotação também sofreu um pouco. Quem olha a longo prazo, Vale desde 2009 vem crescendo as suas receitas de uma certa forma, mas lucros ondulatórios, porque empresas cíclicas têm lucros cíclicos, tá? Ora lucra muito, ora lucra pouco e ora pode até dar prejuízo, como foi no caso de 2015. Em forma de dividendo, mesmo pagando quase 10% em dividend yield nos últimos 12 meses, ela vem diminuindo a distribuição de dividendos por conta de todas essas questões de exportação, tá, pessoal? Se a gente olha o que os analistas dizem, a sugestão é de compra também, tá? Sugerindo ali um bom momento para se investir com uma margem de segurança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Vale a R$60, tá num preço super barato, isso segundo os analistas, porque ela tem um potencial de valorização, ou seja, a empresa vale muito mais do que R$60. E além disso, tem também uma questão bacana que é a distribuição de dividendos, que foram quase R$7 em distribuição de dividendos, somando os últimos 12 meses. Então, além dessa robustez que Vale tem toda e dessas projeções futuras ainda bastante interessantes, ela ainda é uma excelente pagadora de dividendos, de acordo com os analistas. E agora, para a gente fechar, eu falo de Alupar, que lançou uma marca nova, tá? A Alupar é uma holding que ela tem transmissão e geração de energia, contempla várias pequenas empresas e agora ela lança a Alup, tá? A Alup vai entrar no mercado livre de energia, então várias empresas, inclusive tem vídeo meu aqui recente falando sobre a Auren comprando uma outra empresa para o mercado livre de energia. Então quase todas as grandes empresas elétricas do Brasil têm adotado esse modelo de vender também energia para o pequeno produtor, para aquela indústria que está começando, para a pessoa física. Isso chama o mercado livre de energia, porque além dessas concessões que ela tem por causa que vão beneficiar ela pelas RAPs, né, que as receitas anuais permitidas,
que são através dos leilões, ela tem esse mercado livre de energia, que é um bracinho a mais, onde ela pode vender e gerar um outro tipo de receita. A Alupar viu interesse nisso e quer se tornar mais competitiva. Agora cabe da gente vigiar e saber se isso não vai fugir muito do core business da empresa, tá, pessoal? E por hoje, esse é o nosso giro de notícias, e se você gostou, você vai deixar o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo e você vai receber essa notificação. Comenta para mim aqui uma dúvida, traga alguma sugestão, traga algum comentário que vai poder beneficiar a gente de alguma forma. Deixa sua dúvida que eu vou te responder com o maior prazer, ou quem sabe até mesmo fazer um vídeo, tá certo, pessoal? Aqui você assistiu o Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo. Até mais.